Michael Keaton dirige e interpreta John Knox, um assassino profissional que descobre que possui uma doença degenerativa rara e que em poucas semanas acabará com suas habilidades mentais. Mas, antes de partir, como sugere o título em inglês do filme, ele terá que ajudar o seu filho, com quem já não fala há alguns anos, a escapar da cadeia após ter cometido um grave crime. Afinal de contas, ele conhece alguns truquezinhos, não é mesmo? Feitas essas considerações iniciais, vamos falar no vídeo de hoje sobre Pacto de Redenção, segundo trabalho de Michael Keaton na direção depois de Má Companhia, filme de 2008. Fala pessoal, Rafa Pires aqui, e como vimos na sinopse, o filme tem sim uma premissa muito interessante. É uma pena, no entanto, que o desenvolvimento desta trama deixe um pouquinho a desejar. Em vez de focar a história no seu protagonista e nos problemas que a doença de fato lhe trazem, o filme acaba desperdiçando um pouco de tempo com personagens secundários desinteressantes e subtramas ainda mais. Só para citar um exemplo aqui, a trama com a Anne é totalmente descartável para o filme. Embora a ideia de colocá-la ali junto ao personagem principal seja uma tentativa de dar um pouquinho mais de profundidade a ele, o filme poderia ter outras formas de trabalhar isso sem necessariamente apresentar uma personagem que entrega muito pouco aqui durante a exibição do longa. A trama, que foca também no trabalho policial, considero um pouquinho fraca. Embora a personagem responsável pela investigação seja um bom contraponto ali à inteligência do protagonista Knox, ela é muito inteligente, então seria um bom antagonista. Porém, a trama acaba não se desenvolvendo para esse lado, como se fosse ali um conflito de intelecto entre eles, o que é uma pena. E aí fiquei me fazendo a pergunta enquanto assistia o filme: por que focar em tramas desinteressantes se havia muito material ali trabalhar com a premissa do filme? E já que falamos de tempo, em um filme onde de fato o tempo é um elemento muito importante, já que ele tem outras coisas ali para resolver antes que a doença o acometa completamente, inclusive como sugere o próprio filme nos minutos iniciais, já que foca em um relógio ali do Michael Keaton, a edição, no entanto, parece não se importar muito com o fator tempo. Embora o Knox precise resolver ali alguns assuntos que demandem urgência, como a questão familiar, para quem ele vai deixar o dinheiro dele e se ele vai ou não ajudar a resolver o problema do filho, o filme jamais trata isso com a devida urgência. Contrário a isso, o filme é cadenciado e se distancia um pouco da proposta principal. A cinematografia, embora algumas vezes bonita de ver, não possui também muita personalidade. O filme às vezes acaba carecendo de composições um pouco mais estilosas e poderiam valorizá-lo mais como obra cinematográfica. Muito embora, às vezes o filme tente cair um pouquinho pro neo-noir ali, já que muitas vezes as sombras surgem inesperadamente como um personagem do filme. A trilha sonora do filme aqui, seguindo a cinematografia em si, soa-me um pouco sem vida. Não há composições de destaque, não vejo que ela integre a trama em momentos chaves, ela é bem morna, assim como todo o restante do filme. Por outro lado, o filme conta com um bom elenco. Além de Michael Keaton, Al Pacino e James Marsden, o filme conta com uma pequena, porém brilhante participação especial da Marcia Gay Harden, talvez a mais inspirada de todo o elenco. O James Marsden aqui, ele foge um pouquinho daquela sua zona de conforto, que é de interpretar aqueles personagens meio bobões. Isso não significa, no entanto, que ele tenha logrado muito êxito nessa tarefa. Ele acaba às vezes soando um pouco forçado demais, não convence em muitas oportunidades, embora ele seja o personagem que tenha mais profundidade para trabalhar, já que ele está lidando com a questão da filha, está lidando com a questão do pai e ainda de quebra tem que responder alguns questionamentos bem sugestionáveis dos policiais que integram ali a investigação. Já o Al Pacino, ele surge como um amigo do Knox, do personagem de Michael Keaton, que está disposto a ajudá-lo. No entanto, suas cenas acabam se tornando de um certo modo repetitivas, já que ele passa boa parte do filme a um telefone. Aliás, é um desperdício você trazer para o filme um talentoso ator como o Al Pacino e reduzi-lo ali a uma participação tão breve quanto essa. Dá a impressão que o Michael Keaton estava ali sem fazer nada, queria de alguma forma trabalhar com o Al Pacino, ligou para ele, descobriu que ele estava ali sem fazer nada e falou: e aí, bora lá fazer um filme comigo?
Ele foi. Quanto ao Michael Keaton, acho que todos devem concordar que ele é um ator muito versátil e na grande maioria dos seus papéis, especialmente os últimos, ele costuma trabalhar sempre muito bem. E aqui, novamente, ele não decepciona. Muito embora pareça que às vezes ter que trabalhar ali como ator e diretor tirou um pouquinho do foco dele da atuação em si. Ele faz sim um bom trabalho aqui ao apresentar olhares perdidos aqui, aqueles olhares meio vazios, especialmente quando a doença se manifesta nele de maneira mais grave, mas também para por aí. É um trabalho competente, porém nada de muito memorável, como poderia se esperar de um filme dele, especialmente levando em consideração que ele está dirigindo, né? É verdade também que o roteiro não ajuda tanto assim os atores, né? Mas quando a gente vai assistir um filme que tem um elenco como esse aqui, que você vê ali no pôster nomes aí como Al Pacino, Michael Keaton, as expectativas acabam ficando um pouquinho lá em cima, né? Pena que muitas dessas vezes, como aqui, elas não são tão bem correspondidas. Bom, Rafa, mas o filme não tem nada de bom? Não tem nada de positivo? Bom, tem, vai. O filme ele não é de todo ruim, tá? O problema é que muitas vezes falta personalidade nele. Aliás, o que sobra de personalidade no Michael Keaton como ator, falta personalidade dele aqui na direção. Então, o filme acaba passando, você vai ali assistindo, não fica muito preso ali naquela trama, mas você segue assistindo, vê onde aquilo vai dar, porque afinal de contas você fica assim um pouquinho curioso ali com o que vai acontecer, como será o desfecho ali daquela trama. Ou seja, eu acho que como um dos pontos positivos aqui do filme é a forma como se desenvolve a trama do Knox bolando o plano para salvar, ou talvez não, o seu filho da cadeia. É ali como se fosse uma espécie de quebra-cabeça que vai sendo construído aos poucos. Muitas vezes você não sabe onde as peças se encaixam direito e ela começa a fazer sentido gradativamente, levando até um final que para alguns pode ser bastante imprevisível. No meu caso, particularmente falando, eu confesso que em alguns momentos ali eu não sabia exatamente para onde aquilo ia levar. Mas depois que você assiste ao filme e vê a conclusão da trama, você fala, talvez se eu tivesse um pouquinho mais atento, eu tivesse percebido os sinais. Então talvez, embora haja ali uma espécie de plot twist, o espectador mais atento não caia nessa como eu caí. Bem, meu amigo, minha amiga, essa é minha breve análise sobre Pacto de Redenção, que é um filme que possui boas ideias, mas acaba se perdendo aí em inúmeros filmes que acabam saindo aí todas as semanas, todos os meses, né? O filme não é desprezível, porém um pouquinho esquecível. Vale a pena se você gosta do Michael Keaton, se você quer vê-lo dirigindo depois de tantos anos, né? Então eu acho que também não é de todo mal, vale a pena dar uma conferidinha aí. Dito isso, minha nota final para o filme é 2,5. Lembrando que as notas aqui do canal vão de 1 a 5. Só para concluir, se você chegou até o final deste vídeo, considere deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui neste mesmo formato, discutindo ideias sobre o filme. Então se você gosta desse conteúdo, me siga para mais. No mais, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.